Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Samuel e vamos dar início à nossa apresentação de hoje. O tema, na verdade, os temas escolhidos pela equipe são elementos da comunicação e funções da linguagem. São dois temas distintos, mas que há uma conexão entre eles. O nosso trabalho de metodologia e prática de ensino de português, ensino médio e EJA, foi orientado pela professora Ilana Souto e executado pela equipe Alevan Igo e Samuel Carvalho. O presente trabalho apresentado por nós foi totalmente baseado nas normas da BNCC e entre as habilidades e competência, nós elencamos três que faziam parte e faziam sentido em nosso trabalho. É a de número 6, a habilidade número 6, que diz analisar efeitos de sentidos decorrente do uso expressivo da linguagem. E também a habilidade número 19, que é apresentar-se por meio de textos multimodais diversos e de ferramentas digitais. E a habilidade também 46, que diz compartilhar sentidos construídos na leitura, escuta de textos literários, percebendo diferenças e eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas de apreensão de textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva crítica. O objetivo geral é utilizar os códigos de comunicação, os quais chamamos de linguagem, e identificar os elementos da comunicação em diversos textos. Já os nossos objetivos específicos são compreender e usar sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade para a constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Também é analisar as funções da linguagem predominantes nos textos em situações específicas de interlocução. Outro ponto específico é interagir expressando ideias e opiniões de forma oral e escrita para aprimorar a capacidade comunicativa. Bem, pessoal, agora retomando agora o tema principal do nosso trabalho, que são os elementos da comunicação, vamos nos aprofundar melhor nesse tema. Os elementos da comunicação são componentes que estão presentes no processo comunicativo estabelecido entre o emissor e o receptor. A comunicação pode ser verbal ou não verbal, ou seja, ela pode se dar por meio da linguagem oral ou escrita, por meio de gestos, expressões corporais, sinais, entre outros. Seguimos agora para a construção do sentido para Jacobson, que através desse infograma nós vamos entender melhor cada uma delas e como funciona. Em primeiro nós temos o emissor, que é o que emite a mensagem. Pode ser o orador, o narrador, o próprio autor. E também logo depois vem um receptor, que é o que recebe a mensagem. Ele pode ser o ouvinte, o leitor ou o telespectador. Temos na sequência a mensagem, que é o conjunto de informações transmitidas. Ela pode ser em texto, em discurso ou em algum conteúdo que está sendo dito. Logo depois nós temos o código, que é a combinação de signos utilizado na transmissão de uma mensagem. Mas tem um porém, a comunicação só se concretizará se o receptor souber decodificar a mensagem. Em sequência temos o canal de comunicação, que é por onde a mensagem é transmitida, que pode ser por TV, jornal, revista. E por fim, temos o contexto ou referente, que é a situação em que a mensagem se refere, ou também chamado também de referente. Olá pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu vou dar continuidade falando para vocês um pouco sobre funções da linguagem. Um dos primeiros estudiosos a considerar que a linguagem não tem apenas a função de transmitir informações foi Roman Jakobson. Para esse linguista russo, há basicamente 6 funções da linguagem, determinadas de acordo com o elemento em que a ênfase da mensagem recai. Destaque no elemento da comunicação gera-se funções da linguagem, gera-se a função da linguagem.
Então, gente, esse poeta, o Jacobson, ele foi chamado do poeta da linguística, sendo conhecido por este conceito das funções da linguagem. Bom, pessoal, então, assim como os elementos da comunicação, as funções também são seis funções da linguagem, certo? Com base em cada elemento há uma função, certo, gente? Então, pessoal, primeira função, função emotiva e também pode ser chamada de função expressiva. Reflete o estado de ânimo do emissor, de quem emite, certo? Do locutor, os sentimentos e emoções. Um dos indicadores desta função emotiva no texto é a presença também de interjeições e de alguns sinais de pontuação, certo? Como reticências também e pontos de exclamação. Mas não somente, pessoal. A gente também pode ver em texto a presença de verbos na primeira pessoa. Coloco, fiz, certo? Então, pelas colocações verbais também, tem como a gente analisar, fazer essa perícia em qual elemento da comunicação está em destaque neste texto, nesta mensagem, certo? Quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu fazia isso, jogava biloca, assistia Cocoricó. Então, assim, há os destaques também no verbo, certo? A presença do verbo, certo, galera? Então, assim, por exemplo, uma autobiografia. Uma autobiografia contém uma função emotiva, certo, gente? Então, como já, inclusive, nossa amiga apresentou anteriormente esse mesmo conteúdo, retomando a fala dela, lembrando que não existe uma função pura, né? Existe a predominância, certo? Então, é interessante observarmos essas coisas, tá bom? Vamos para a próxima. Então, pessoal, segue em tela um exemplo de função emotiva ou expressiva. Hoje hackearam o meu iCloud. A que ponto as pessoas chegam para saber se você namora, come, dorme? Estou cada vez mais triste com o ser humano. Eu estou cada vez mais triste com o ser humano. Certo, gente? Então, há essas presenças aí do eu, do emissor, em destaque. Certo? Então, funções da linguagem é um conteúdo muito recorrente também em prova, certo? Tanto de concurso e mais ainda no Enem, né? Próxima função, galera, função apelativa ou conativa. Lembrar, não confundir com a palavra conotativa, certo? É conativa, função apelativa ou conativa. A ênfase e o destaque recai sobre o receptor, em quem recebe a mensagem, o interlocutor. Seu objetivo, galera, é influenciar o receptor ou destinatário com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhe ordens. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você ou o nome da pessoa, além de vocativos e imperativos também, certo? É a linguagem usada nos discursos, sermões e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor, certo, galera? Então é comum, tradicional a gente ver a função apelativa. Você já tomou banho? Mãe, vem cá! Não perca esta promoção. Então, a gente consegue ver aí explícito passagens marcantes aí, certo? Do elemento receptor, certo? Outro exemplo, galera, aqui na tela, olha, um exemplo desta função apelativa. Seguro, peça de revisão mais barato no mercado. Venha descobrir os nossos pontos de venda e faça um test drive. Você faça, venha fazer um test drive, certo, gente? Então, a gente consegue ver explicitamente aí a presença da função apelativa tranquilamente, tá bom? Vamos adiante.
Próxima função da linguagem, função fática ou de contato, certo? Tradicionalmente falada função fática. Tem por finalidade estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação. É aplicada em situações em que o mais importante não é o que se fala em si, nem como se fala, mas sim o contato entre o emissor e o receptor. Fática quer dizer relativo ao fato, gente, ao que está ocorrendo. Aparece geralmente nas formas de cumprimento, como vai tudo certo, ou em expressões que confirmam que alguém está ouvindo ou sendo ouvido. Sim, claro, sem dúvida, entende? Até mesmo essas expressões são intuitivas, a gente fala repentinamente sem mesmo perceber. Não é mesmo? É a linguagem das falas telefônicas, saudações e similares. Gente, esta função fática me faz lembrar tranquilamente de um bom dia seco. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Ou seja, esses bom dia sem a pessoa realmente emitir aquele bom dia energizado. Né? A gente sente às vezes em alguns colegas, alguns amigos, até porque quando o pessoal está animado, está bem, aí dá aquele bom dia cheio de energia, né? E aí tem os maiores bom dias, tradicionalmente, que a gente escuta, são os bom dias de função fática. Aqueles bom dias só por falar e pelo hábito, pelo costume, né? Sem nem perceber o que falou. Bom dia. Tudo bem? E aí, como é que tá? Tudo bem? É um bom dia mesmo corriqueiro, né? Então, é um exemplo de função fática do nosso cotidiano, tá certo, gente? Vamos para frente. Outro exemplo, galera. Cheguei. Oi. Oi, Calvin. Oi. Eu já disse oi. Oi. Chega, Calvin. Querido, converse com ele. Ele está deixando louca. Certo? Então, gente, conforme a figura mostra, a tela mostra, outro exemplo aí. Tá certo? Quem lembra daquela música? Bara bara bara, bere bere bere, bere bere bere, bara 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 bara, bere bere bere. Bapará, pere, bere. Quem já ouviu essa música? É a pura função fática, né, gente? Show de bola, vamos pra frente. Agora, pessoal, vamos falar da função referencial ou denotativa, certo? É a função mais séria que tem. É uma função séria. Então vamos lá, gente. ênfase no contexto, no referente, transmite uma informação objetiva sobre a realidade. Dá prioridade aos dados concretos, fatos e circunstâncias. É a linguagem características das notícias de jornal, do discurso científico e de qualquer exposição de conceitos. Coloca em evidência, em destaque, o referente, ou seja, o assunto ao qual a mensagem se refere. Numa cesta de vinho, temos um cacho de uvas, uma maçã, uma laranja, uma banana e um morango. Este texto informa que há dentro da cesta, logo a função referencial. Certo, galera? Então, sentido aí real, é uma função séria, né? Vamos para frente. Bom, galera, este texto aqui na tela é um exemplo de função referencial. Título do texto, obsolescência programada, né? Me faz até lembrar de uma música de Engenheiros do Havaí, que diz dessa forma: obsolescência programada, eles ganham a partida antes mesmo da jogada. Uma das bandas mais inteligentes nacional, né? Que é o Engenheiros do Havaí. Então, gente, olha só. Obsolescência programada é a decisão do produtor de propositalmente desenvolver, fabricar e distribuir um produto para consumo de forma que se tome obsoleto ou não funcional, especificamente para forçar o consumidor a comprar a nova geração do produto, gente. Olha que massa. Então, a obsolescência programada faz parte de um fenômeno industrial e mercadológico surgido nos países capitalistas nas décadas de 1930 e 1940, conhecido como
descansalização, certo? E é totalmente nociva ao meio ambiente, sendo considerada uma estratégia não sustentável. Então, gente, aqui a gente consegue ver, é um texto bem com dados, né, fundados, com foco na informação, o foco no referente, certo? Um exemplo bem claro aí, quando você vê esse tipo de texto, notoriamente a gente consegue identificar que é uma função referencial. Ok, galera? Show? Bom, galera, agora vamos falar sobre a função metalinguística. Ela enfatiza o elemento código. Esta função ela refere-se à metalinguagem, que ocorre quando o emissor explica um código usando o próprio código. É a poesia que fala da poesia, da função e do poeta. Um texto que comenta outro texto. As gramáticas dos dicionários são exemplos de metalinguagem. Certo, gente? Frase é qualquer enunciado linguístico com sentido acabado. Então, a própria explicação que eu estou dando agora da função metalinguística, eu estou emitindo uma função metalinguística. Estou falando da própria metalinguística. Certo, galera? E olha só que interessante, né? No dicionário, a gente tem a função metalinguística, certo? E só uma informaçãozinha curiosa, só para fazer um upgrade aí. Gente, no dicionário, além da gente ter uma função metalinguística, sabia que a gente tem uma função, a gente tem o pleonasmo, a figura de linguagem pleonasmo no dicionário. É o que, Alivan? Tu tá ficando doido, é um? Tá sem juízo. Gente, porque na própria etimologia da palavra, na própria construção dos grafemas, certo? Da etimologia, já, já pressupõe o seu significado na parte dela, na estrutura da palavra mesmo. Então, no momento na estrutura eu já tenho o significado dela, e eu boto dois pontos à frente e o conceito da palavra, eu estou fazendo um pleonasmo, porque na própria estrutura dela já diz. Por exemplo, se eu falo a palavra exoneração, esse exo, esta parte inicial da palavra, ela já quer dizer que é algo que sai de dentro para fora. Então, a maioria das palavras que tem este início, ela já quer dizer que é alguma coisa que estava dentro e foi para fora. Exonerado é uma pessoa que estava no emprego, estava em algum cargo, saiu de dentro para fora. Então, quando eu boto essa explicação dessa palavra no dicionário, é uma função metalinguística e tem uma figura de linguagem de pleonasmo embutido nessa função metalinguística, certo? Mas não é o caso, é só para despertar um pouquinho aí. Vamos para frente. Agora vamos falar da função poética. ênfase na mensagem. É aquela, gente, que põe em evidência a forma da mensagem, né? A forma de como a mensagem é transmitida. E se preocupa mais em como dizer do que o próprio conteúdo da mensagem. O escritor, por exemplo, ele procura fugir das formas habituais de expressão, buscando deixar mais bonito o seu texto, compreender, fugir da lógica ou provocar um efeito humorístico. Embora seja própria da obra literária, a função poética não é exclusiva da poesia, é algo que eu sempre destaco, porque poética a gente tende a vincular diretamente com poesia, certo? Mas não é exclusiva da poesia, nem da literatura em geral, pois se encontra com frequência nas expressões do cotidiano, de valor metafórico e na publicidade, certo, galera? Show! Olha, galera, conforme vocês podem ver na tela, uma mensagem aqui. Eu vou deixar para vocês interpretarem aí, olha só. Vamos todos interpretarem aí, fazer suas inferências nesta tela, certo? Olha, galera, vamos agora para as questões, certo? Vamos tentar resolver essa questão bem rapidinho aqui, certo? O telefone tocou. Alô, quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala, por obséquio. Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel. Faça um esforço, lamento muito. Minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Então, gente, bora ligeirinho. Qual é a opção? A,
B, C, D ou E? E aí? Bora? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Foi. Bom, pessoal, então ficamos por aqui, certo? Estou extremamente grato pela atenção de todos. Como hoje é a nossa última aula, né? Que tenhamos um ótimo Natal, um excelente fim de ano, certo? E até a próxima aula de 2022, né? Se Deus quiser e permitir. Obrigado, boa noite a todos, abraço, até breve.